A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós começamos o culto aqui em casa um pouco mais cedo. Já fizemos a adoração, já fizemos o louvor. A minha intenção era colocar toda a pregação de hoje no YouTube. Mas como os irmãos sabem, eu estou apanhando um pouco da tecnologia e dessa vez a tecnologia venceu. Eu consegui fazer só a parte da adoração no YouTube. Mas eu me alegro no Senhor por estarmos juntos nesse domingo de Páscoa. Nós queremos, como igreja, que, que novidades estão por vir. Paz do Senhor, Pastor Ronaldo, que honra ter o Senhor aqui na live conosco. Paz do Senhor, irmã Dani, irmão Fernando. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós adoramos ao Senhor, adoramos o Cordeiro Pascal, nosso Senhor Jesus Cristo, o único que vive e reina eternamente. Digno é o Senhor de toda adoração, de toda honra e de toda glória. E como eu tinha combinado com os irmãos na quarta-feira, hoje nós vamos falar, na quarta-feira nós falamos a respeito da Páscoa histórica, a Páscoa judaica, o seu simbolismo, o seu significado, o poder que houve na Páscoa, né, judaica, quando o povo do Egito quando o povo saiu ali do Egito, foi a última praga, então houve a Páscoa judaica. Paz do Senhor, Pastor Paulo, irmão Paulo. Irmão Paulo, estou precisando do irmão para me ajudar com a tecnologia. Estou apanhando a tecnologia. Mas em nome de Jesus, em breve a gente vai conseguir fazer o nosso canal da igreja. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, né, conforme foi combinado na quarta-feira, é a respeito do significado da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Nós discorremos um pouco a respeito da última ceia, onde Jesus estava ali celebrando com seus discípulos, como um judeu que era, ele foi celebrar a ceia ali no cenáculo, naquele cômodo grande onde ele foi hospedado ali. E ao celebrar a ceia, ele tinha consciência que ele era o último cordeiro, que ele era o cordeiro pascal e que através da sua morte vicária nós seríamos resgatados dos nossos pecados. O preço do resgate do nosso pecado é um preço altíssimo e esse preço foi a morte do Senhor Jesus. Então eu glorifico ao Senhor. Obrigado, irmão Paulo, muito obrigado. Eu conto mesmo com o irmão. Depois a gente passando essa pandemia aí para a gente combinar e acertar essas coisas. Eu quero orar por você, declarando que o sangue do Cordeiro Pascal seja passado sobre a sua vida, sobre a sua casa, e onde havia morte, haja vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão nesta hora participando deste culto em família, em comunhão, sabendo, Senhor, que a razão do nosso viver é o Senhor. A esperança que nós temos é de um dia cear com o Senhor na glória. E por isso, Senhor, nós queremos te dizer que tu tens o lugar de honra, tu tens a primazia. E nós queremos nessa noite, Pai, destituir todos os ídolos, ó Pai, que tomaram o teu lugar, que tomaram o verdadeiro significado da Páscoa. E queremos nos apropriar do sangue do Cordeiro que nos deu vida. E através dessa vida nos dá acesso, livre acesso ao Santo dos Santos, ao coração do Pai, aonde o Senhor Jesus está sentado à direita, e nós juntamente com eles, porque com ele, o Senhor nos assentou juntamente, conforme diz a tua palavra ali em Efésios. Por isso nós queremos te adorar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu queria falar um pouco a respeito da Páscoa, conforme nós a conhecemos hoje. Então, hoje é um domingo, quando se fala de Páscoa, se tornou uma festa muito comercial, uma festa onde se vende ovos de coelho, né? Que coisa estranha, porque coelho também não dá ovo, né? Mas a Páscoa, ele é um termo que surgiu lá na Escandinávia. Na verdade, a Páscoa, conforme nós vemos hoje, essa Páscoa comercial,
ela surgiu pelo fato de que existia na Escandinávia uma festa pagã, uma festa que estava relacionada ao equinócio da primavera, que é um tempo em que o dia e a noite têm o mesmo período, o mesmo número de horas, o sol demora um pouco mais para se pôr. Então, em função disso, nessa época do ano, como os dias e a noite duravam ao mesmo tempo, e já era dado os últimos sinais do inverno, se comemorava uma festa que era para uma deusa pagã. Essa deusa tinha um nome de Ostera ou de Oestre, tanto que em inglês nós vemos hoje, quando se fala Feliz Páscoa em inglês se fala Happy Easter. Então isso está fazendo uma referência a essa deusa pagã. Então as pessoas que cultuavam essa deusa e em homenagem a essa deusa, eles esvaziavam os ovos comuns, os ovos de galinhas, e os pintavam em cores brilhantes, cores diferentes, e chamavam esses ovos de Ostera, ou Easter eggs, ou ovo de Páscoa, né? Então esse costume era um costume comum ali na época, era um costume comum, principalmente entre aquelas mulheres que não podiam ter filhos, que desejavam muito engravidar e não tinham filho. Paz do Senhor, Diaconisa Fernanda, Pastora Delice, Deus abençoe todos os irmãos. Como é bom, né, irmãos? Mesmo assim, de longe, a gente está nessa comunhão, tá juntinho aqui. Tá? Um beijo, amo todos vocês. Então, era um costume muito comum, principalmente pelas mulheres que não podiam engravidar. E depois que essas mulheres pintavam esses ovos, elas faziam a troca entre si desses ovos, e era uma forma de cultuar essa deusa pagã chamada Ostera ou Eostre, né? E o cristianismo, infelizmente, acabou dando um outro significado para esse costume, relacionando esse costume com a festa da ressurreição de Jesus Cristo, tá? Então eles transformaram isso e quiseram dizer que assim como o ovo ele representa o início da vida, aí eles fizeram uma relação com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles diziam também que como era o primeiro domingo, o início do sol, então eles diziam que essa festa da Páscoa, o cristianismo acabou incorporando. Paz do Senhor, irmão Jeová, Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo é uma bênção, viu, irmãos? Lá de Fortaleza, o profeta do Senhor, uma bênção mesmo. Érica, Deus abençoe, né? Nós estamos muito felizes por todos estarem aqui. Então, queridos, foi criada essa Páscoa pagã, foi feito esse sincretismo entre o santo e o pagão. Isso tudo foi obra da Igreja Católica, do catolicismo romano, de trazer essa Páscoa dos ovos, conforme nós conhecemos até os dias de hoje. Então, Jesus foi colocado como se o Jesus fosse o sol da primavera, né, que desperta em toda a sua glória, né, eles dizendo, estamos saindo do inverno e estamos indo para a primavera, agora nós vamos ter sol, e o sol vai se despertar, e começaram então a fazer essa relação entre a vida de Cristo e esse paganismo. E infelizmente essa tradição, quando a Igreja Romana veio fazer a colonização das Américas, acabou trazendo desta forma tradicional. Mas louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que Ele tira a venda dos nossos olhos. E aí, ao tirar a venda dos nossos olhos, o Senhor nos trouxe a verdade a respeito da Páscoa, que é a Páscoa que foi celebrada simbolicamente lá no Egito, era uma sombra da Páscoa que nós viveríamos hoje, que é através da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós não temos história com o sol da primavera, nós temos uma história com o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma história de um Deus que Ele mesmo diz de si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Jesus mencionou isso quando ele estava ali diante de Marta, quando o seu amigo Lázaro
e havia morrido, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E nós já nos apropriamos dessa vida de Cristo, dessa verdade do Senhor, e nós podemos sentir esta vida hoje, enquanto nós estamos aqui reunidos falando do Senhor. Então, tendo falado um pouco da parte histórica, eu quero agora ministrar ao teu coração a palavra do Senhor nessa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 38. Aleluia. João 19, a partir do versículo 38. Né, minha família está por aqui, nós já adoramos. Vocês vão poder acessar esses vídeos lá no YouTube depois. E eu glorifico ao Senhor pela vida de Djalma, da Kelly, do Caio, né, de cada um dos meus que o Senhor tem dado. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomando, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus para preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Irmãos, isso é lógico que essa parte é uma parte que diz respeito ao momento pós-morte do Senhor Jesus. Jesus já havia sido exposto, Jesus já tinha sido humilhado, Jesus já tinha apanhado, já tinha vertido o seu sangue ali na cruz do Calvário, Jesus já tinha expirado. Mas depois de todos esses eventos, Jesus disse algo muito importante para mim e para a sua vida. Jesus disse: está consumado. Ou seja, a dívida está paga. A dívida do seu pecado, a dívida do meu pecado, a dívida da sua vergonha, a dívida da minha vergonha, já tinha sido paga ali na cruz do Calvário, foi paga na cruz do Calvário. Nós não temos mais como ser acusados, apontados pelo diabo, a não ser que nós façamos aliança com eles. Mas se nós estivermos debaixo da boa mão do Senhor Jesus, debaixo desse sacrifício da cruz, debaixo do sangue do Cordeiro, nós não devemos nada para esse mundo, nós não devemos nada para Satanás e seus demônios. E ele não tem mais direito sobre a nossa vida. A morte não tem mais direito sobre a nossa vida. E, queridos, é interessante que surgiu também uma história, né, que nesses 3 dias entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, surgiu uma história que ele esteve no inferno. Existe uma figura muito alegórica a respeito, né, dessa ida do Senhor Jesus até o inferno. A palavra de Deus não faz esse relato para nós. Esse relato é um relato que surgiu também por conta de toda aquela confusão do sincretismo religioso que existia lá em Roma naquele tempo, durante aquele período. Mas, passando agora para essa parte do sepultamento, vejam, irmãos, que coisa mais profunda, porque José de Arimateia, ele era um simpatizante de Jesus. A palavra de Deus nos 4 evangelhos, ela vai dizer, algumas vão mencionar que ele era discípulo, e aqui no evangelho de João diz que ele era ocultamente um discípulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que José de Arimateia, ele tinha uma admiração por Jesus, ele tinha uma admiração por suas obras, ele sabia do que Jesus era capaz, o que ele tinha vindo fazer, porque ele também aguardava a vinda do Messias. Mas José de Arimateia, ele não teve um posicionamento enquanto Jesus estava vivo para verdadeiramente entregar a sua vida e andar com ele. Mas naquele momento em que Jesus expirou ali na cruz, que houve trevas na face da terra,
que as pessoas reconheceram ele, ele foi um dos que reconheceu que Jesus de fato era o Filho de Deus, era o Messias esperado. E José de Arimateia, então, ele tem essa atitude, sendo ele um homem rico, um homem poderoso, ele separa esse sepulcro, essa tumba, né, nova, que não tinha sido nunca usada, e juntamente com Nicodemos, eles preparam o corpo do Senhor Jesus e o colocam nesse jardim aonde tinha esse túmulo. Mas o melhor ainda estava por vir, queridos. Tanta coisa já tinha acontecido, tantos fatos, tantas realidades espirituais já tinham sido estabelecidas ali, mas o melhor ainda estava por vir, e nós entramos então no capítulo 20, que diz assim que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. É interessante, queridos, que Jesus, durante a sua caminhada ali, durante o seu discipulado com esses homens, ele disse várias vezes que ele ressuscitaria. Mas eles não podiam entender a profundidade de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Maria, eu imagino que talvez ali naquele momento que ela foi até o sepulcro, eu creio que ela tenha passado uma noite inteira chorando, né, sofrida pela morte do seu amigo, do seu salvador, do seu mentor. E mesmo diante daquele choro, mesmo sendo já madrugada, ela vai ao encontro do corpo de Jesus. E ao chegar ali, eu creio que diante de todas aquelas emoções, naquele primeiro momento ela não entendeu a profundidade do que estava acontecendo. Mas ela foi aonde? Ela foi em quem conhecia da história, ela foi em quem andava com Jesus e foi em quem sabia quem era Jesus. Às vezes, querido, diante das circunstâncias, nós acabamos procurando, não, talvez alguém que ouviu falar de longe, talvez alguém que sabe-se lá uma notícia, mas você precisa procurar alguém que sabe quem é Jesus. Você precisa andar com quem andou com Jesus, com quem anda com Jesus, com quem conhece a sua palavra, com quem conhece o seu caráter, com quem conhece a sua verdade. São com essas pessoas que você tem que ir atrás. E ao encontrar ali João e Pedro, e aí é interessante abrir um parêntese aqui, porque João, nós sabemos que foi fiel até o fim, né? Cuidando inclusive da mãe de Jesus enquanto estava ali próximo à cruz. Mas é interessante nós lembrarmos um pouco de Pedro, Pedro cheio de paixão pelo amigo Jesus Cristo, cheio de paixão pelo Rabi, pelo seu mestre, mas no momento mais difícil, no momento em que as coisas apertaram, no momento em que as trevas pareciam que tinham vencido, Pedro negou Jesus. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas Jesus tinha uma aliança com Pedro, e Jesus, ele nos dá uma garantia que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. E Jesus permaneceu fiel com Pedro, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Narraço e Nerrai. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro estava em dores, que Pedro não aguentou a pressão daquele momento, mas sabia que o coração dele era um coração totalmente entregue, um coração leal, um coração que não cabia maldade, embora a sua personalidade fosse uma personalidade tão impetuosa.
Então, quando Pedro vai até o sepulcro e ele entra e ele vê aquela pedra revolvida e ele vê ali os lenços que haviam envolvido Jesus, o que significa que Pedro, embora tenha negado as 3 vezes o Senhor Jesus, ele não se apartou, ele não foi para tão longe, mas ele viu o desfecho, ele viu certamente quando Jesus expirou. A palavra de Deus não nos relata isso, mas eu creio que ele viu quando Jesus expirou. Eu creio que ele viu quando aqueles homens, José de Arimateia e Nicodemos, envolveram Jesus naqueles lençóis, porque se ele podia identificar o lençol como o lençol que envolvera Jesus, é porque ele tinha visto de alguma forma. E Pedro, então, ele entra no sepulcro. E quando ele entra no sepulcro, ele começa a se lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito. E ele começa a se lembrar que Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. Ele começa a se lembrar e ele começa então a se alegrar e começa a se levantar como o grande pastor que o Senhor Jesus Cristo instituiu posteriormente. Então, queridos, aonde havia morte, aonde havia uma sentença de apodrecimento, de podridão, houve um milagre, houve a ressurreição. E eu quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que aonde existe uma sentença sobre a sua vida, seja qual sentença for, eu quero declarar em nome de Jesus ressurreição. Ressuscita na sua vida hoje, ressuscita os seus sonhos, ressuscita hoje, em nome do Senhor Jesus. Se houver uma enfermidade, haja vida em nome de Jesus, haja ressurreição em nome de Jesus, haja avivamento em nome de Jesus. As trevas deem lugar à luz, a tristeza dê lugar à alegria, a vergonha dê lugar à honra, a humilhação seja removida, assim como foi removida aquela pedra. E a luz de Cristo, a luz que é o próprio Senhor Jesus, possa te conduzir pelo caminho da vida, pelo caminho da esperança. Como disse o meu marido lá no início desse culto, nessa noite, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que as trevas estão passando lá fora, você possa sair com uma palavra de vida, você possa sair levando a luz, você possa sair declarando que só o Senhor é Deus, que Ele vive, e que Ele vive não seja apenas palavras, mas que Ele vive seja uma forma de nós também vivermos, porque a palavra nos afirma que Ele é o cabeça e nós somos os membros. E se o cabeça está vivo, nós também estamos vivos. Se o cabeça está triunfando, nós também estamos triunfando. Se o cabeça venceu as aflições, nós também vamos vencer as aflições. Se o cabeça deu uma garantia que ele vai voltar para buscar a tua igreja, creia, continue crendo. Ainda que haja um dia mau, ainda que haja um dia que não caiba no seu entendimento, talvez sua mente não entenda o que está acontecendo. Mas existe uma palavra que é fiel e uma promessa fiel sobre as nossas vidas. E após a ressurreição, queridos, antes de Jesus ser elevado aos céus, aconteceu uma coisa muito importante, ele apareceu aos seus discípulos. E eu quero declarar que essa semana o Senhor Jesus vai aparecer para você. O Senhor Jesus vai aparecer na sua vida. O Senhor Jesus vai aparecer na sua causa. O Senhor Jesus vai aparecer no meio da tua família. E Ele vai mudar a tua história. Assim como nós cantamos lá no início, que Ele dividiu a nossa história em antes e depois. Eu quero declarar que hoje a tua vida está sendo dividida em antes e depois. Porque o Salvador ressurgiu e Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer caminhar contigo. Ele quer conversar contigo. Ele quer te chamar de discípulo dele. Ele quer te chamar de igreja dele. Ele quer te chamar de continuidade da obra dele. Ele quer escrever a história através da tua vida. Naraya Surremenai. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu quero te convidar a arrancar de você hoje as capas de tristeza, a voz do choro, e tomar posse hoje da nova vida em Cristo Jesus, tomar posse da ressurreição em Cristo Jesus. Breve nós vamos cear
fazer parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus juntos, em comunhão, mas sentir a presença do Senhor aqui conosco. Eu posso sentir a presença do Altíssimo conosco. Eu posso sentir o bom perfume, o aroma da presença de Cristo. E quero que você também viva isso dentro da tua casa. E eu quero dizer para você, não temas, não temas, não temas, mas tão somente confie, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Não esquece de visitar lá a página do YouTube, eu vou colocar depois nos grupos da igreja a adoração que nós fizemos no início. E eu quero abençoar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos. Nós estamos congregados em amor, ligados, porque sabemos que o cabeça é Jesus Cristo. Nós somos os membros, ó Deus. O Senhor conferiu importância a cada um dos membros. Não importa quem seja o pé, quem seja a orelha, quem seja, Senhor, qualquer parte do corpo, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Fiéis à Tua palavra, fiéis ao Senhor em tudo que fizermos, em toda a nossa maneira de proceder. E eu quero declarar, ó Pai, a vida de Cristo sobre a vida da Tua igreja, Senhor, sobre cada membro. Senhor, aonde, Senhor, houver um problema, Senhor, para ser resolvido esta semana, eu quero dizer em nome de Jesus que haja milagre, que haja luz, que haja ressurreição em tudo aquilo que está morto. Nós não aceitamos membros mortos, mas nós queremos ser membros vivos, ó Pai, vivos do Senhor Jesus Cristo, e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós queremos levantar um altar de adoração a Ti, Senhor. Nós queremos ser cartas vivas do Senhor Jesus, nós queremos ser os discípulos que dão continuidade à obra, até aquele dia, Senhor, que o Senhor voltará nas nuvens, para buscar uma igreja lavada, remida no Teu sangue, com as suas vestes brancas, ó Pai, com as suas vestes brancas. E enquanto este dia não chega, Pai, nós queremos entrar diante do Santo dos Santos, na Tua presença, Senhor, e levantar as nossas mãos limpas, sem ira, sem contenda, e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Pai querido, continua liberando o espírito da profecia, o espírito da intercessão, do gemido do Espírito Santo, o espírito do resgate e da restauração, Pai, sobre as casas, sobre as famílias, sobre esta cidade, sobre esse bairro, sobre o Brasil, sobre as nações. Pai, nós queremos dizer, Pai, mais uma vez para o Senhor: eis-nos aqui. Abençoa, Senhor, a comunidade cristã Yavecaná. Abençoa, Senhor, as igrejas que são fiéis a Ti. Abençoa, Senhor, a igreja Leão de Judá, que é a igreja do pastor Ronaldo lá em Fortaleza. Abençoa, Senhor, o Teu povo na face da terra. Eu Te louvo, Senhor, porque hoje eu tive a oportunidade de declarar vida na vida daquela criança, Pai, que tinha se afogado na banheira, mas o Senhor deu vitória. E eu quero Te pedir, Pai, continua dando vitória ao Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja vivificado no Espírito, seja vivificado com poder, seja transformado pela presença de Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Nós dizemos juntos: amém e amém. Irmãos, eu quero só fazer um adendo aqui e agradecer, queridos, a todos os irmãos que têm sido fiéis. Irmãos, olha, eu sou muito grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês, porque mesmo nós estando com a casa do Senhor fechada, né, e nós abriremos com muita festa em nome do Senhor Jesus, mas os irmãos têm sido fiéis. Os irmãos têm procurado, têm dado um jeito de entregar o dízimo, alguns têm trazido até a nossa casa, e nós louvamos ao Senhor. E assim como você tem sido fiel em lançar a sua semente, o fiel em nome de Jesus, e nada vai faltar na tua vida, nada vai faltar na tua casa, em nome de Jesus. E no meio da adversidade, eu quero declarar que você vai prosperar e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Amo vocês, sintam-se abraçados nessa noite. Beijo.